Eu tenho uma possível Faz o que você frase. quiser. Ficou bonito. Então, tipo assim, não tem um bagulho profundo e tal, entendeu? Aí eu pensei em falar alguma frase que descreve essa cena, que seria isso aqui, né? Sei lá. Quando acabei de falar, não me disse nada. Ficamos assim alguns segundos. Em seguida, vi-a endireitar a cabeça, cruzar os dedos e sobre ele pousar o queixo, tendo os cotovelos nos braços da cadeira, tudo sem desviar de mim os grandes olhos espertos. Pronto, já falou. Não, deixa assim. E aí, pessoal? Eu sou a Lívia, do Cabeceira. Agora eu posso falar que eu sou a Lívia do Cabeceira de novo. Ei! Spoiler, um dia eu conto oficialmente. Mas enfim. Bom, pessoal, nós estamos no mês de contos aqui no canal. E eu fiquei muito feliz com isso, afinal de contas eu amo ler contos. Na verdade foi um pouquinho difícil pra mim escolher qual livro que eu iria resenhar, porque eu tava super em dúvida entre dois. Eu não vou falar qual é o outro, porque quem sabe um dia eu resenho. Então, apesar de ter sido muito difícil, eu escolhi um livro muito à minha cara, na verdade, porque vocês já sabem que eu sou apaixonada em Machado de Assis. E eu escolhi o livro 50 Contos de Machado de Assis pra resenhar pra vocês. É um compilado da Companhia das Letras. Machado de Assis tem mais de 200 contos, sei lá, quase 300 contos. E eles escolheram os melhores, os mais renomados, os mais conhecidos pra colocar aqui. E não sem razão, porque todos os contos são muito bons. Bom, se você não conhece a história e a vida de Machado, você tá muito errado. Você é um leitor muito errado, né, Vanessa? A Vanessa tava aqui falando que ela nunca vai ler Machado de Assis. E eu fiquei muito triste com Gosto isso. da última música. Dos parques. A culpa das estrelas. Ai, não. Para. Pelo amor de Deus. Mas enfim, né? Se você não conhece a vida de Machado de Assis, você tá sendo um leitor muito errado. Machado de Assis nasceu lá por volta de 1830 e poucos. 1839. E, gente, eu sei, essa informação vai chocar muitos de vocês que não conheçam a vida dele, a história dele. Mas Machado de Assis não estudou. Ele foi um autodidata. Ele se tornou o melhor escritor da literatura brasileira. Um dos escritores mais renomados da literatura do mundo, sendo autodidata. Pois é, galera. Obrigada. Muito surreal, porque você lê Machado, tipo assim, a gente que estuda tem dificuldade de entender o que ele escreveu aqui. Então, como que ele pode ter escrito isso sem nunca ter tido acesso à educação? Na verdade, ele veio de uma família muito humilde, né? Então, ele não tinha acesso à educação, ele aprendeu tudo sozinho. E ele, apesar de outra informação que talvez muitos não saibam, é que Machado não era só um romancista e um contista. Ele escreveu em praticamente todos os estilos literários que existem. Ele escreveu... ele começou, na verdade, a carreira como tradutor e jornalista, e depois ele foi para os estilos literários. Então, ele escreveu romances, contos, mas ele escreveu também crônicas, teatros, e por aí vai. Então, o cara era simplesmente genial. E eu sei que muita gente, talvez não vocês, assinantes não, inscritos do nosso canal, porque vocês são leitores de verdade, né? Mas eu acho que muita gente tem um preconceito grande com o Machado, por causa do primeiro contato que a gente normalmente tem com o autor, que é na escola, sendo obrigados a ler as obras de Machado para passar no vestibular, né? Então, por isso, provavelmente, que a nossa querida espectadora pegou o trauma, né? E, na verdade, eu sempre digo que os professores de literatura, de forma geral, ensinam literatura de uma forma muito absurda, né? Ao invés de tentar mostrar para os alunos o tanto que aquilo é bom, né? Eles simplesmente passam como se fosse algo importante pra você passar no vestibular. E, na verdade, a literatura brasileira, a literatura, né? Toda a literatura clássica é muito rica. Se você tivesse um contato inicial diferente, eu acho que seria total. As pessoas teriam outra ideia de Machado, porque, justamente, Machado é o escritor mais genial da literatura brasileira. Então, você que leu Dom Casmurro, ou Memórias Póstumas de Brás Cubas, ou Quincas Borba, forçado na escola, só porque você tinha que ler aquilo se você quisesse passar no vestibular, sugiro que você, um dia, pegue o livro que está provavelmente cheio de poeira na sua estante e dê uma outra chance para Machado. Eu garanto que você não vai se arrepender. E Machado de Assis, na verdade, foi o escritor de maior destaque, né, da literatura brasileira. E as pessoas talvez me odeiem um pouco por falar isso, mas eu acho que a literatura brasileira das duas fases de que Machado participou é um pouco fraca, né? Então, da fase romântica e da fase realista de Machado. A fase romântica de Machado são aqueles menos conhecidos, né? Helena, A Mão e a Luva.
e a fase realista são justamente a trilogia dos mais conhecidos aí de Machado. Eu acho os outros escritores dessas épocas não chegam nem aos pés de Machado, né? Você tem aí, então, Gonçalves Dias, Castro Alves, José de Alencar, entre as fases românticas e realistas. E, gente, Machado, assim, tá muitos, mas muitos níveis acima de todos eles, apesar de serem, sim, na minha opinião, literaturas que merecem uma atenção. Mas, gente, Machado, se você quiser começar a literatura brasileira, por favor, comece por Machado, que não tem erro. E agora, já entrando um pouco mais aqui pra gente começar a falar sobre os contos de Machado, todos eles praticamente são extremamente carregados de todas as marcas de Machado, que o Machado apresentava tanto nos contos, quanto nos romances, quanto na maioria dos escritos dele, que é tudo muito carregado de ironia, de duplo sentido, de coisas que estão por baixo daquilo que tá escrito. Então, assim, eu vou focar em um conto aqui, principalmente, pra apresentar pra vocês, que, na minha opinião, é um dos melhores e é um dos mais renomados, mas todos os contos de Machado, praticamente todos os escritos, têm algo por trás, né? Então, se você fizer uma leitura muito superficial de Machado, você provavelmente vai perder 90% daquilo que tá sendo falado ali, porque você vai ficar simplesmente com a história e talvez o principal, que seja tudo que Machado coloca nas entrelinhas e o sentido que ele quer passar por trás de cada fala, de cada expressão que ele coloca aí, é muito surreal, é genial. Então, não faça uma leitura superficial, mesmo se você for ler contos, que são mais rapidinhos, que são normalmente mais simples ali de se compreender. Faça uma leitura profunda e vocês vão ter uma noção do que eu tô falando. Então, como eu falei pra vocês, essa edição aqui da Companhia das Letras conta com 50 contos, e entre eles, inclusive, o Alienista, que, na minha opinião, não é um conto. Eu considero o Alienista sendo uma novela, uma das melhores que eu já li na minha vida, inclusive tem resenha no canal, caso vocês queiram ver. Maravilhoso, é um dos livros mais importantes, eu acho, pro tempo que a gente tá vivendo. Leiam. Mas não é do Alienista que eu vou falar hoje, até porque, como eu disse, já tem vídeo no canal, então se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre a história, uma das mais famosas aí, né, do Machado, vejam o vídeo. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o conto A Missa do Galo, que é um dos mais renomadíssimos de Machado. Vários analistas consideram como o conto mais importante, porque justamente ele compila tudo aquilo que Machado tem de mais genial, que o escritor tem de mais característico da obra dele, que é justamente isso que eu tava falando, da ironia, o duplo sentido, sempre algo por trás da escrita. É muito maravilhoso. Vamos lá! Então, A Missa do Galo é um conto muito simples, tem aí, nessa edição tem 7 páginas, então ele é bem curtinho, você lê em 10 minutos. Não leia em 10 minutos, pra você não fazer uma leitura superficial, mas é um conto bem curtinho, bem objetivo. E ele vai se passar no período aí de praticamente uma noite, a não ser no final que ele vai contar o futuro, um pouquinho, o que aconteceu. Mas o conto em si se passa no período de uma noite, de uma madrugada. Então, a época em que ele acontece é o período do Natal. Mas o Natal, naquela época, não era esse Natal que a gente tem hoje em dia, de festividades e jantar depois da meia-noite e troca de presentes. Não, 10 horas já tava todo mundo dormindo. A única coisa que tinha de especial mesmo, ali do dia 24 pro dia 25, era a tal da Missa do Galo. Porque a missa chamava Missa do Galo, não sei. Mas ela chamava Missa do Galo, era a missa do Natal. E é nesse contexto, então, que vai se passar essa história. Que vai acontecer entre o Sr. Nogueira e a Conceição. O Sr. Nogueira era primo da ex-mulher do marido da Conceição. O escrivão Menezes casou com a prima do Sr. Nogueira, que é o nosso personagem principal. Por alguma razão, aquele casamento não deu certo, eles se separaram e o escrivão Menezes, casou com a Conceição. Só que as duas famílias mantiveram contato, né? Então, a família do escrivão Menezes acolheu muito o Sr. Nogueira quando ele foi pra cidade grande, pro Rio de Janeiro, estudar ali pro um curso preparatório, né? Que era como se fosse o nosso cursinho de hoje em dia. E eles acolheram ele e tal. O Sr. Nogueira, nesse período, tinha 17 anos. E a Conceição tinha 30. Essa informação é importante. Uma disparidade bem grande, né? O Sr. Nogueira era ainda um adolescente, entrando na juventude. Já a Conceição já era uma mulher mais formada, casada, e é isso. Outra informação bastante importante é que o escrivão, o Menezes, tinha uma amante com quem ele passava a noite uma vez por semana. E todo mundo sabia disso. A mulher sabia disso, o Sr. Nogueira sabia disso, até as empregadas sabiam disso. Todo mundo meio que cochichava pelos cantos, ninguém falava disso explicitamente, mas todo mundo sabia. E ele tinha, inclusive, um codinome pra isso. Quando ele ia dormir com a amante dele, ele falava que ele ia ao teatro. Todo mundo sabia que a ida ao teatro era pra encontrar a amante. E nessa noite de Natal, o Menezes foi ao teatro. Então ele não estava na casa durante a noite.
todo o restante da família, como eu falei, as famílias se recolhiam cedo, né, naquela época. Então, toda a família, por volta das 10 horas, já estava no terceiro sono. Ou é o que a gente pensava. O senhor Nogueira ficou acordado porque a missa do galo começava a partir da meia-noite. Então ficou combinado que ele iria com um amigo dele, um vizinho, e ele iria acordar esse amigo dele à meia-noite. Ou seja, ele tinha que ficar acordado até a hora da missa do galo. E aí ele avisou lá que ele ia ficar lendo na sala de estar. Ficou lendo mesmo. Então o senhor Nogueira começa a ler ali, inclusive ele estava lendo Os Três Mosqueteiros, um livro deveras interessante, né, cativante, não tanto quanto o que vai acontecer daqui a alguns minutinhos. Então, ele estava lá lendo, todo entretido no seu livro, dentro da história dos Três Mosqueteiros, quando de repente surge um vulto na sala. Quem é o vulto? Vanessa, se você está prestando atenção na história, quem era o vulto? A Dona Conceição. A Dona Conceição, claro, né? A Conceição surge na sala e começa a puxar uns assuntinhos com o senhor Nogueira. Conversa vai, conversa vem. A Conceição senta na mesa em frente ao senhor Nogueira e começa a rolar um clima ali, né? Basicamente, ela começa a se insinuar um pouco ali pro senhor Nogueira, tudo de forma muito sutil. E isso pra mim é uma das coisas mais impressionantes, porque Machado consegue, gente, juro, leiam esse conto. A tensão, o clima ali que acontece no momento é palpável, assim, ele consegue gerar todo um clima de insinuação e tal, sem falar absolutamente nada sobre isso. Então você não tem uma expressão, uma palavra sequer de insinuação sexual, nem nada do tipo. Ele consegue gerar um clima sem colocar uma palavra relacionada a isso. Genialidade de Machado. E a gente consegue perceber isso de forma muito clara em algumas frases, algumas expressões que Machado coloca. O que eu falo que a gente consegue perceber de forma muito clara é justamente a sutileza dessa insinuação que ele consegue passar pro leitor. Então, o primeiro momento que a gente percebe isso, e como eu falei, se você fizer uma leitura muito superficial de Machado, você vai deixar passar esse tipo de coisa, mas ele fala que o vulto da Conceição se assomava à sala. O assomava, se você for pesquisar esse verbo assomar, o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que ela tava meio que entrando, meio se escondendo, então ela queria ser vista, mas ela não queria mostrar tudo. É basicamente a forma como a mulher faz realmente quando ela quer, né? Quando ela quer demonstrar algum tipo de interesse ali. Então ela aparecia, mas ela tava meio que se escondendo. Olha a sutileza que Machado colocava nisso. Ele fala também que a Conceição tava com um roupão. Então uma roupa ali que normalmente você vai usar naquela época, né? Só dentro do quarto. E ela saiu dessa forma. Então ela tava com um roupão meio preso na cintura. Mais uma vez, a sutileza na demonstração. Ela tava com aquele roupão que tava preso, não tava bem preso, enfim. Então é esse tipo de coisa que ele vai colocando que a gente consegue perceber que a Conceição realmente estava querendo se insinuar ali pro senhor Nogueira, mas de forma muito sutil, dando um spoiler, mas como eu falei, isso não é um spoiler, porque não importa muito o que acontece no conto, o que importa é a genialidade da escrita de Machado, mas não vai acontecer nada nesse conto, né? Não chega a acontecer algo entre eles da meia-noite e ele sem perceber o tempo passar. O amigo dele bate na porta e fala, missa do galo, e acaba ali. O final da história, o que aconteceu depois, que eu falei que ele fala sobre o que acontece alguns anos depois, isso eu não vou contar, pra não entregar toda a história do livro. Mas, gente, é absurda a genialidade que o cara escreve, consegue escrever cada linha, a ambiguidade de cada frase, um sentido por trás de cada coisa que é falada ali. Então, leiam A Missa do Galo e leiam também todos os outros contos de Machado que vocês puderem ler. Leiam toda a obra de Machado que vocês puderem ler. Eu tenho certeza que vocês vão se transformar em leitores muito mais profundos, porque tudo que Machado faz é muito profundo, é de uma profundidade absurda. Como eu falei, não é o tipo de livro, nem conto, que você vai conseguir ler super rapidinho, ler de forma, tipo, a Vanessa lê, como é que chama? A Última Música, que você consegue ler uma página em 10 segundos aproximadamente, porque não tem nenhum tipo de profundidade. Não, Machado tem 50 camadas em cada linha que ele escreve. Então, é fantástico. Eu sou fã número 1. É com certeza o meu escritor de literatura brasileira preferido e um dos meus escritores preferidos do mundo, né? Então, recomendo fortemente que vocês leiam. Contos são excelentes estratégias para quem tá começando a entrar nessa vida literária, tá, Vanessa? São excelentes estratégias porque eles são curtinhos, né? Normalmente eles não têm uma história que você tem que lembrar de muita coisa. Enfim, normalmente eles são histórias realmente bem concisas e é uma excelente estratégia para você que quer entrar nesse mundo. Talvez seja começar pelos contos de Machado, que, como eu falei, são muito mais geniais do que
a média, né? Machado com certeza é um escritor extremamente acima da média. E você vai gostar muito, tenho certeza. É isso por hoje. Continuem acompanhando as resenhas toda quinta-feira. Se você gostou, se Machado é digno da sua cabeceira, e se não é, você tá sendo um leitor errado de novo, curte esse vídeo, comenta. Vai, vou dar um tempinho pra vocês curtirem. Obrigada. E compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e até a próxima. Tchau!